Será que a cúpula do G7 quer mesmo confrontar a China? Será que a iniciativa de investimento em infraestrutura global do G7 será capaz de fazer frente à China? Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like nesse vídeo. Isso nos ajudará muito. Na última semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os líderes das maiores economias do mundo participaram da cúpula do G7, realizada no Reino Unido. Compareceram também os líderes da Austrália, da África do Sul e da Coreia do Sul. A reunião contou também com a participação do primeiro-ministro da Índia, mas remotamente, por meio de um link de vídeo. Ele não deve ter usado o Zoom, já que a Índia baniu o uso da ferramenta no governo por suspeitas de espionagem da China. Para garantir a segurança, os britânicos cortaram todos os links de internet Wi-Fi próximos à sala onde os líderes se reuniram, tudo para garantir que a China não conseguisse espionar os trabalhos. Esse nível extra de segurança ocorreu porque o G7 se reuniu para falar sobre os três grandes temas do momento: o coronavírus, mudanças climáticas e sobre a China. E foi justamente o último tema, a China, que realmente deu o tom para a reunião do G7 deste ano. Isso porque a China está incomodando muito. E também porque, de acordo com a mídia estatal chinesa, a China não é uma grande fã do G7. Como pano de fundo para abordar esses três temas, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, concordaram em um novo plano para combater a iniciativa chinesa conhecida como The Great Belt and Road, o BRI. O BRI é um plano de infraestrutura global que contará com um investimento de vários trilhões de dólares, tudo financiado pela China. Mais de 100 países já assinaram acordos com a China desde 2013 para cooperar em projetos como ferrovias, portos e rodovias. De acordo com alguns analistas, o BRI é composto por mais de 2.600 projetos, supostamente avaliados em cerca de 3,7 trilhões de dólares, embora menos de um quarto desses projetos tenham sido concluídos. Isso dá ao Partido Comunista Chinês um enorme poder internacional, isso porque muitos países estão em dívida com a China. Não se trata apenas de dinheiro, mas também de influência política e militar da China sobre os outros países. Até agora, o Ocidente não conseguiu oferecer uma alternativa positiva para a falta de transparência nos padrões ambientais e trabalhistas precários e a abordagem coercitiva do governo chinês. A cúpula do G7 lançou uma iniciativa chamada Build Back Better World, que eles estão chamando de B3W. De acordo com oficiais americanos, o B3W não será apenas uma alternativa ao BRI chinês, mas algo muito superior e oferecerá uma opção de maior qualidade. Mas o G7 diz que, ao contrário do projeto chinês, o B3W é uma parceria de infraestrutura voltada para valores. Isso mesmo, orientada para valores. O G7 e outros parceiros com ideias semelhantes vão coordenar a mobilização de capital do setor privado em 4 principais áreas: clima, saúde e segurança sanitária, tecnologia digital e igualdade de gênero. Isso mesmo, igualdade de gênero. Em teoria, o B3W se concentrará na melhoria da infraestrutura para países de baixa e média renda em todo o mundo, principalmente na África. O projeto também enfatiza o meio ambiente, esforços anticorrupção, o livre fluxo de informações e termos de financiamento que permitirão aos países em desenvolvimento evitar o endividamento excessivo. Mas será que o B3W será de fato um rival à altura do BRI chinês? A resposta simples é não, principalmente se as divisões políticas no Ocidente não estiverem plenamente de acordo. Essa não é a primeira vez que alguém tentou fazer algo parecido com isso, e as tentativas anteriores nunca foram bem sucedidas. Em 2019, o governo Trump anunciou algo semelhante, chamado de Blue Dot Network. A Blue Dot Network foi apresentada em parceria com o Japão e com a Austrália no Fórum de Negócios do Pacífico, em Bangkok,
E como tantas outras políticas da era Trump, essa é mais uma que a administração Biden está reaproveitando. De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Blue Dot Network visa promover investimentos em infraestrutura de qualidade, que sejam abertos e inclusivos, transparentes, economicamente e financeiramente viável e ambientalmente e socialmente sustentáveis. O projeto reuniria governos, setor privado e sociedade civil, sob padrões compartilhados para desenvolvimento de uma infraestrutura global, com o objetivo de atrair capital privado para o projeto de infraestruturas em economias emergentes e em desenvolvimento. O B3W se parece muito com a Blue Dot Network, a não ser pelo fato de que o B3W prevê financiamento direto, mas sem deixar claro de onde o dinheiro vai sair. É isso mesmo, um grande plano de infraestrutura global que ninguém faz ideia de como será pago. Em vez de financiamento direto, a Blue Dot Network iria certificar projetos de infraestrutura que demonstrassem e respeitassem os princípios de infraestrutura global. Esse sistema de certificação, de acordo com alguns especialistas, daria confiança aos investidores para investir em infraestrutura. Mas o problema é, por que a Blue Dot Network era focado em certificação e consultoria ao invés de financiamento direto dos países participantes, entre eles Estados Unidos, Japão e Austrália? A resposta é simples: o Blue Dot Network não seria capaz de se equiparar financeiramente com a iniciativa BRI da China. Imaginem só um estado totalitário como é a China conseguindo mobilizar recursos em países que garantem a liberdade das pessoas. Um analista sênior de defesa da Rand Corporation apontou que a Blue Dot Network ficaria muito longe de competir com a iniciativa chinesa. Já há algum tempo vem rolado muitas conversas sobre o fornecimento de infraestrutura de qualidade para países em desenvolvimento e sobre a promoção dos valores democráticos no mundo. Eles disseram isso na cúpula do G7 de 2018, na cúpula do G20 de 2019 e na cúpula do G7 de 2020, que aconteceu via Zoom. Eles meio que dizem a mesma coisa indefinidamente. E eles sempre dizem que desta vez vai ser diferente. Que desta vez o G7 se comprometerá a mobilizar em conjunto 100 bilhões de dólares por ano para iniciativas do B3W. Isso para ajudar a reduzir a necessidade de infraestrutura de mais de 4 trilhões no mundo em desenvolvimento. Mas para quem sabe fazer contas, isso significa que poderá levar cerca de 400 anos para atender às necessidades do mundo em desenvolvimento. Mas e então, como a cúpula do G7 vai conseguir arrecadar esse dinheiro, principalmente considerando o fato de que esses países não estão se entendendo bem? Nesse caso, é claro que os Estados Unidos vai usar um arsenal de ferramentas de financiamento de desenvolvimento como essas aqui. E essas aqui. E também vai trabalhar juntamente com instituições financeiras internacionais para, de forma pragmática, formular soluções eficazes e holísticas para poder apoiar o comércio na área de saúde, bem como suporte para cadeias de suprimentos que sejam abertas, diversificadas, seguras e resilientes. Como Biden colocou em um artigo de opinião, os Estados Unidos com seus aliados vão se concentrar em garantir que países democráticos, e não a China ou qualquer outro país, ditem as regras do século XXI em torno do comércio e da tecnologia. Embora a iniciativa do G7 esteja convocando colaborações com o setor privado é tradicionalmente hesitante em se envolver em projetos de infraestrutura de grande escala. Mas não vamos aqui só fazer crítica ao G7. Eles disseram muitas coisas importantes. Eles levantaram preocupações sobre Taiwan, sobre a região sudeste da China e as violações dos direitos humanos em Xinjiang e Hong Kong, coisa que eles não tinham feito na última reunião. O fato é que o Partido Comunista Chinês está muito unido e minando o Ocidente, e por outro lado, o Ocidente não está conseguindo se unir nessa guerra contra a China. Biden definitivamente pressionou os países do G7 a serem mais duros com os chineses, mais uma vez um movimento que tinha sido feito por Trump. Embora todos acreditem que as intenções da China não sejam as melhores, há uma forte discordância sobre como responder ao poder ascendente da China. Ainda há muito medo de assumir uma postura muito dura contra eles. De acordo com oficiais, existe um espectro claro que diz até onde diferentes países estão dispostos a ir para criticar a China.
Esse espectro é mais ou menos assim. 2 funcionários do alto escalão da administração Biden afirmaram que o Canadá, o Reino Unido e a França endossam amplamente a posição de Biden contra a China. Por outro lado, a Alemanha, a Itália e a União Europeia como um todo estão mais hesitantes. O Japão se encontra ali em cima do muro. A Alemanha, a Itália e a União Europeia estão claramente preocupados em arriscar seus grandes acordos de comércio e investimento com Pequim ou até mesmo acelerar o que cada vez mais se parece com uma nova Guerra Fria. O primeiro-ministro italiano estava entre os líderes do G7 que influenciou Biden a não forçar a competição com a China. Segundo ele, isso poderia impedir a cooperação em outras questões vitais, como a crise climática. Isso porque a China é o país no mundo que mais emite CO2 na atmosfera. Mas essa resposta da Itália não é uma surpresa. A Itália foi o primeiro membro do G7 a se inscrever no BRI chinês em 2019. Desde então, a Itália assinou mais de 20 acordos com Pequim, que vai desde regulamentações fiscais a regulamentações sanitárias sobre exportações de carne suína. Mas desde o início da pandemia, a Itália parece estar lentamente se afastando da China. Eles chegaram a vetar um acordo de 5G entre a Huawei e uma de suas empresas de telecomunicações, e está expandindo as proteções de negócios contra a China. Então aprenda uma lição: se você liberar um vírus que assola a economia global e mata milhões, então a Itália pode pensar 2 vezes antes de se aliar a você. Mas eles ainda estão tranquilos com relação aos abusos dos direitos humanos cometidos pela China. Enquanto isso, a chanceler alemã Angela Merkel quer manter boas relações estratégicas com a China. Há muito em jogo para aumentar o acesso ao mercado. A China, por exemplo, compra muitos carros da Alemanha. Merkel pressiona para o fechamento do acordo de investimento entre a União Europeia e a China, apesar das críticas sobre abusos dos direitos humanos. De novo, a Alemanha é provavelmente o último país que deveria criticar os outros por seus abusos de direitos humanos. Mas Angela Merkel está definitivamente sendo pressionada a levantar o tom contra a China. Provavelmente por causa das declarações do ministro das Relações Exteriores da China, que disse no mês passado o seguinte: os alemães sabem muito bem o que é genocídio. A boa notícia é que o péssimo histórico de direitos humanos da China está deixando os países europeus muito desconfiados. E as sanções e a vingança da China contra a Europa convenceram a União Europeia a travar o acordo com eles, já que isso pode fortalecer o status de Pequim como um parceiro comercial de confiança perante ao mundo. Mas a questão aqui é: eles vão conseguir se unir e definir uma estratégia única e coerente para enfrentar a China? E será que o B3W conseguirá fazer frente à iniciativa monstruosa que é o BRI chinês? O ex-embaixador da Alemanha nos Estados Unidos disse que os interesses dos Estados Unidos não serão bem atendidos se houver estratégias diferentes, uma alemã, uma francesa e outra inglesa. Então, mais uma vez, a questão é: Biden diz que vai trabalhar junto a seus aliados para combater a China, mas será que os aliados dos Estados Unidos querem realmente combater a China? Talvez nesse momento Biden deva estar se perguntando: oh meu Deus, o que Trump faria? E vocês, o que acham disso tudo? Deixem aqui embaixo seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, isso nos ajuda muito.